Antes de passar a palavra à doutora Ana Paula, eu lembro que teremos, ao final, um pequeno tempo para perguntas, e quem desejar encaminhar perguntas, que o faça por escrito, utilizando o formulário que está na pasta que vocês receberam. Tá bom? A doutora Ana Paula vai falar sobre a nova execução trabalhista, garantias do devedor, limites à indenização do dano extrapatrimonial e dano moral coletivo. Doutora Ana Paula, por favor. Eu já alerto que essa parte das perguntas eu pulo, tá, gente? Eu acho que já é muito boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite a mim formulado por um amigo de mais de 30 anos. Tem que falar, tem jeito. Desde quando nós nos conhecemos, ainda estagiários, trabalhamos juntos, Pinheiro Neto Advogados, fomos estagiários juntos lá, trabalhamos por algum tempo e temos amizade, eu, Dr. Cássio Marcelo Zomignani, há mais de 30 anos. Uma amizade que eu prezo muito. Agradeço o convite da doutora Ana Paula Mesquita Barros, que não conheço há tanto tempo. Para a mulher é melhor não falar, né? Mas também já há algum tempo. E não posso me furtar em fazer uma homenagem ao meu professor de graduação, ao meu professor de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor Cássio Mesquita Barros, não só meu professor, professor de todos nós, cujo currículo é invejável, já exerceu os maiores cargos da República e que contribui há décadas com o estudo do direito, com o direito do trabalho. E meus extensivos cumprimentos à dona Maria Lúcia, que está sempre ali do lado, firme e forte. Parabenizo o escritório Mesquita Barros pelo evento, o Sind Energia, na pessoa do presidente Luiz Sérgio Assad, o que propicia que nós possamos fazer um debate plural, e isso que eu acho importante, sobre a reforma trabalhista. Coube-me falar sobre as alterações da execução trabalhista e sobre os limites da indenização de dano extrapatrimonial. É importante que seja dito que o Brasil vive um momento de crise econômica, crise ética e crise política. E nós passamos, quer queira ou não, por um pessimismo geral. A reforma é parte de um conjunto de reformas que pretende ser realizado no país para a saída da crise econômica e a retomada do crescimento. Hoje, a Lei 13.467 e a medida provisória 808 introduzem muitas e profundas mudanças estruturais no cenário das relações de trabalho, priorizando a empresa, priorizando a vontade dos envolvidos e priorizando o que já foi, inclusive, falado aqui, a negociação coletiva. Eu não pretendo fazer nenhum discurso político, ideológico, filosófico. Acho que não cabe a nós isso. Eu pretendo apenas me manifestar e diante de toda essa estruturação dessas mudanças que têm sido feitas e do impacto que hoje provoca nas relações de trabalho, seja ela de que natureza for. Então, em relação agora especificamente à execução trabalhista, algumas questões que eu, exatamente da mesma forma que os demais que me antecederam, em meia hora é muito pouco, para ainda que sejam temas fatiados, é muito pouco para tratar sobre a reforma. Então, de uma forma muito rápida, falar sobre alguns aspectos. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A reforma introduziu, encontra-se no artigo 855-A, e faz remissão ao artigo 133 e 137 do novo CPC, com algumas adaptações que já tinham ocorrido por força da instrução normativa
39 de 2016, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Tratando de norma de direito processual e sua aplicação, entendo que ela é imediata, inclusive nos processos em curso. Antes da reforma, a praxe era proceder à desconsideração da personalidade jurídica de ofício pelo juiz. A maioria dos juízes faziam isso, direcionando a execução na pessoa dos sócios. Após a garantia do juízo, aí sim se dava oportunidade ao contraditório. Ou seja, a ampla defesa se dava em momento posterior, no momento da eventual propositura de embargos à execução. Com a alteração legislativa, a instauração do incidente suspenderá o processo a fim de que esse contraditório, essa discussão, possa acontecer. De acordo com o artigo 133, parágrafo 1º do CPC, o pedido de desconsideração observará os pressupostos previstos em lei. No caso da esfera trabalhista, não se exigem aqueles pressupostos maiores previstos no CPC, no artigo 50, que é desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas tão somente o inadimplemento da empresa devedora, com fundamento em pressupostos menores previstos no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, cuja a carga principiológica é muito mais parecida e semelhante ao processo do trabalho. De qualquer maneira, a questão se encontra dirimida também no artigo 10A da CLT, que fala sobre o sócio retirante e também sendo primeira a pagar a empresa devedora, em segundo lugar, os sócios atuais e, por último, os sócios retirantes. A decisão sobre os recursos cabíveis, a decisão que acolhe ou rejeita o incidente, a natureza, trata-se de uma natureza interlocutória. Na fase de conhecimento, não cabe recurso. A lei já diz isso, conforme, inclusive, o parágrafo 1º do 893. Se for proferida na execução, caberá agravo de petição, e, se for proferida por desembargador, em instância originariamente do tribunal, caberá agravo interno. É importante destacar que medidas cautelares, e isto também está na lei, poderão ser propostas e poderão ser consideradas poderão ser apreciadas tutelas de urgência para bloqueios de bens ou valores. Essa questão é muito importante. E dessa decisão cabe mandado de segurança. Eu faço parte da primeira SDI 1 do TRT da 15ª região. Inclusive, estamos com saudade de Vossa Excelência, doutora Gisela. Por favor, volte à primeira SDI 1, a senhora faz muita falta. E nós vemos isso muito comum, a proposta desses mandados de segurança. E acredito que vamos ter, mesmo após a lei, vamos continuar a ter. Muito bem. Rapidamente, sobre o sócio retirante. Está previsto no artigo 10A, cuja norma foi inspirada no 1032 do Código Civil. A matéria, de certa forma, tem relação, como eu já disse, com a desconsideração da personalidade jurídica. Pela nova regra, o sócio retirante responderá subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Em se tratando de dívida comum, isso é uma questão curiosa. A responsabilidade do sócio é solidária, está no 1003. No caso de verbas trabalhistas, a responsabilidade passou a ser subsidiária. O que nós verificamos, e sem qualquer dose de colocação ou de indignação, mas que o legislador aqui privilegiou mais o crédito comum em detrimento do crédito trabalhista, que sabidamente tem natureza alimentar. Se ficar comprovada a fraude, o sócio responderá solidariamente, só nesse caso. A meu ver,
o prazo de 2 anos previsto no 10A se trata de prazo prescricional, de modo que precisa ser dada uma interpretação conforme a Constituição. Esses são as primeiras análises. Não quer dizer, os senhores não me venham, por favor, depois de despachar no gabinete, a senhora disse isso. Eu estou dizendo num rápido flash, numa primeira impressão, numa primeira reflexão. Penso que o prazo para que o sócio retirante possa ser atingido em seu patrimônio será de 5 anos, no tocante aos contratos em vigor, quando de sua retirada limitada a 2 anos após o término do pacto laboral. Relação aos contratos que já tenham sido dispensados, quando da retirada, até 2 anos. Execução das contribuições previdenciárias. Prevista no artigo 876, parágrafo único, eu trago aqui. A novidade está na especificação de quais verbas de contribuições sociais serão objeto de execução. E o que foi descartado, portanto, as contribuições de terceiro relativo ao Sistema S. Outra novidade foi a exclusão, antes contida na antiga redação, quanto à execução das contribuições sociais incidentes sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. Dessa forma, a alteração trazida pela reforma, nesse particular, encontra sintonia com a súmula 53 do STF, no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho se limita alcança aqueles decorrentes das condenações ou dos seus acordos homologados. Execução de ofício. Aqui também restou um ponto polêmico de bastante discussão, e tem sido de bastante discussão no âmbito, inclusive, de nós, magistrados. O 878 sinaliza que a execução trabalhista não poderá ser promovida de ofício pelo juízo, salvo se ele estiver desacompanhado por advogado, que nós sabemos que, na prática, isso é 0,001% na situação atual, em momentos de PJE, em tantas mudanças que nós temos hoje, seria muito perigoso, inclusive, a parte entrar com uma reclamação trabalhista, um leigo entrar sem a presença de advogado. A alteração trazida encontra sintonia com a... Uma outra questão, ao mínimo controvertida, é a permissão da execução previdenciária de ofício, que se trata de verba acessória, e, por outro lado, não se permite a execução de ofício dos créditos trabalhistas, que são as verbas principais e de natureza alimentar. Assim, então, restou outros questionamentos que eu espero que vocês não façam essas perguntas para mim. Estaria vedada a prática de ofício de qualquer ato executório por parte do juiz, a partir desse dispositivo? Ou apenas o início da execução teria que ser provocado pela parte, de modo que o desenvolvimento do processo se daria por impulso oficial? O juiz, pelo que deu para entender, numa rápida análise, não poderá determinar mais bacenjude, a não ser, claro, que haja um requerimento. Se o autor nada fizer, poderia ser aplicado... o que faz o juiz? O juiz, então, se a parte nada fazer, o que cabe a ele seria aplicar a prescrição intercorrente, se nada fizer naquele período. Acho que a matéria poderá ser questionada, acho que temos que aguardar esses posicionamentos daqui para frente. É a prática, senhores, que vai nos fazer examinar ponto a ponto, analisar os princípios do direito, a lei vigente, para que nós possamos nos caminhar. Existem outras questões de natureza que eu só vou fazer uma referência, porque não tenho tempo para isso, que também teve alguma modificação. A impugnação da liquidação, o 879, hoje o juiz é obrigado, antigamente ele poderia dar prazo para impugnação, hoje ele tem o prazo de 8 dias, mudou o prazo também para
para dar para a parte se manifestar. Seguro garantia judicial, isso já estava previsto na OJ 53, 59 da SDI 2, mas muitos juízes não aceitavam a seguro garantia judicial, também era muito objeto, tem sido muito objeto de mandado de segurança nos tribunais, mas nem todos os juízes aceitavam por força daquela gradação legal que tem a lei. Protesto da decisão, 45 dias depois do trânsito em julgado. Hoje, no CPC, é de 15 dias. No caso do trabalhista, é de 45 dias. Há, de novo, um descompasso entre a legislação civil e a legislação trabalhista. E as entidades filantrópicas também, inexigência da garantia de execução, se efetivamente comprovada a empresa ser filantrópica. Com relação, eu acho que eu tenho mais um pouco de tempo, aos danos extrapatrimoniais. Na justificativa ao projeto da lei da reforma trabalhista, expressou-se a preocupação quanto à ausência de critérios e o alto nível de discricionariedade conferidos aos magistrados na fixação dos danos morais. O que muitas vezes gerou valores, e eu acho que o judiciário tem que fazer essa meia-culpa, gerou valores exorbitantes, de modo que vislumbrou o legislador a necessidade de fixar limites para isso. Na realidade, houve uma quantidade enorme, hoje tudo é dano moral, de pretensões de dano moral, e isso nós tivemos, eu não posso me furtar a reconhecer isso, indenizações que realmente causaram, no mínimo, perplexidade. Eu recebi aqui, eu até estou com o meu celular aqui, pelo seguinte, eu tive um problema pessoal essa semana, meu filho teve uma infecção, estava internado no hospital até agora, conseguiu sair, e isso me atrapalhou um pouco a vida no dia a dia. Hoje é dia 1º, normalmente, dia de pagamento de salário. Eu sei que tem até o 5º dia útil. Bom, senhores, eu esqueci de pagar a moça que trabalha para nós lá em casa. Ela mandou um WhatsApp para mim. Você deixou meu dinheiro? Daí eu já estava aqui. Eu falei, vixe, não. Daí eu fiz toda uma engenhoca. A doutora Regina, inclusive, falou, mas você não para? Eu falei, não, eu preciso falar com um, precisa outro pegar dinheiro, eu preciso levar para cá. Enfim, resolvi. Até agora, ela me mandou um WhatsApp. Obrigada, neguinha, foi ótimo. Eu entro com dano moral contra ela? Está aqui. Eu recebi aqui, Regina. Você estava falando aqui, eu recebi ali. Depende. Isso é o que você está achando, mas eu posso não achar. Agora, vamos pensar mais. E se eu fosse uma pessoa negra? Claro que foi carinhoso. Daí ela viu, olha só como que está o ser humano, ela viu que ela foi um pouquinho além. Ela falou, ai, kkkk, desculpe, foi força do hábito. Falei, eu não posso deixar de contar essa história, aconteceu faz 15 minutos. Mas, enfim, porque desconta esse tempo meu, tá? Por favor. Senhores, nós estamos num momento que todo mundo virou sensível, todo mundo é sensível. É óbvio que eu entendi, é claro que ela foi um pouquinho além, afinal eu sou patroa dela, eu não exijo que ela me chame nem de doutora, nem ela me chama, eu sou uma pessoa extremamente informal, quem me conhece sabe disso. Mas há uma sensibilidade exacerbada, e isso resultou em muitas demandas, até mais do que deveriam. Enfim, voltando. Aqui, a matéria passou a ser regulada do 223A ao 223G.
Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste artigo. Ao utilizar a expressão apenas, verifica-se a nítida impressão que o reformador quis impedir que o magistrado se valha subsidiariamente de outras situações possíveis. A interpretação... Aí, ó. Pressão, gente. Meu filho estava no hospital até agora. Espera um pouquinho, eu estou desestressando agora. A interpretação lógico-sistemática que deve ser feita em qualquer tipo de dispositivo legal, isso é muito importante, leva à conclusão de que não há qualquer óbice da incidência de normas da legislação subsidiária, penso eu. Nós temos que analisar de uma forma sistêmica, naquilo em que contravém as disposições do 223A e 223F, conforme o que dispõe o próprio parágrafo 1º do artigo 8º da CLT, o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. O artigo 223B traz uma definição de dano extrapatrimonial. Causa dano de natureza extrapatrimonial, ação ou omissão que ofende a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares, inclusive, do direito à reparação. Aqui, a questão é a seguinte: a matéria trata de dano extrapatrimonial individual, de sorte que não há qualquer óbice na aplicação de danos morais coletivos, eu acho, os quais vinculam a direitos meta-individuais, mas não é uma posição unânime. Já dizem que acabaram os direitos coletivos. E como eu fui provocada com aquela questão, aquela partezinha do direito coletivo, o dano moral coletivo pode ser verificado em qualquer abalo no patrimônio moral de uma coletividade, a merecer qualquer tipo de reparação e violação a direitos difusos coletivos e direitos individuais homogêneos. E as bases legais são o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Ação Civil Pública. E um exemplo emblemático que nós temos, pelo menos no âmbito da 15ª região, foi o famoso caso Shell-BASF, com a contaminação do solo que houve muitos adoecimentos de empregados. Foi um caso, como eu disse, emblemático, uma condenação milionária em favor, e o judiciário, até hoje, o tribunal tem feito doações assistenciais, e na última semana nós fizemos uma doação de 25 milhões, me parece, 25 milhões ao Hospital do Câncer de Barretos, ainda por força desse pagamento, dessa indenização. Valor originário, escutaram? 1 bilhão, 200 milhões de condenação. E, como eu disse, há também os que defendem que foi eliminada a possibilidade de reparação por dano moral coletivo. Acho que a base é outra. Os danos morais estéticos são espécie de dano extrapatrimonial, sendo plenamente aplicáveis, inclusive cumulativamente, os danos morais típicos, as quais não se confunde, conforme, inclusive, entendimento do artigo 367 do STJ. A norma também positiva o entendimento já há muito tempo consagrado pela doutrina no sentido de que a pessoa jurídica é titular de direito à reparação de danos morais. Permanece resguardada a possibilidade de postular danos morais em ricochete ou reflexo, não havendo qualquer vedação para que os herdeiros venham a fazer essa postulação. Os artigos 223C e D elencam os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa natural e jurídica. Aqui eu vou ter que ser mais rápida, até por força do tempo. O artigo 223C, vocês veem que tem uma expressão "os" ali, que parece que o legislador pretendeu esgotar o rol de bens jurídicos ali tutelados.
No entanto, tanto não estava esgotado que a própria medida provisória incluiu outros, a etnia, olha lá, eu poder entrar com dano moral, a idade, a nacionalidade, o gênero, a orientação sexual dentre os bens tuteláveis. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo de correspondência são bens inerentes, tutelados, inerentes à pessoa jurídica. Penso que o da correspondência também poderia ser da pessoa física, mas o fato é que só houve a colocação feita, pelo menos pelo legislador, à pessoa jurídica. Ai, meu Deus. De se concluir o rol, daí temos o rol, vou ter que passar, deixa eu passar aqui, para os 12 critérios que o juízo deve observar antes de fixar a indenização. Senhores, se tivermos que fixar, elencar esses 12 rols, aqui só tem 6, eu vou passar para o mais... Não tem mais centena, nós vamos ficar só no item do dano moral, justificando. Isso não quer dizer que os senhores tenham... Isso eu não estou dando uma dica para os senhores entrarem com embargos de declaração, falando que a ausência de fundamentação e nulidade já dei, né? Mas, senhores, pelo amor de Deus, já dei o caminho das pedras. São esses 12 itens, critérios que o juiz deverá observar antes de fixar o valor da indenização. Pelo menos para mim não entra, só entrem com elas. Tá? O G, que foi o mais polêmico, que fala sobre a tarifação das indenizações, para ver, como foi dito, a necessidade do balizamento. Natureza leve, natureza média, natureza grave e natureza gravíssima. Antes era limitada ao salário, que restou muita controvérsia, que a dor do mais pobre era menor do que a dor do mais rico, já que era baseado em salários. A medida provisória veio e adotou como base de cálculo o valor do limite máximo dos benefícios da Previdência Social. Eventualmente deva ser questionada também esse mecanismo de reparação tarifada. O tarifamento não se aplica aos casos de dano extrapatrimonial decorrente de morte. Decorrentes de morte, isso veio previsto com os ajustes da medida provisória 808. E na reincidência, ou seja, se ela me chamar a segunda vez de neguinha, de quaisquer das partes, assim considerada a prática de ofensa idêntica no prazo de até 2 anos, contados do trânsito em julgado da decisão, o juiz poderá efetuar ao dobro o valor da indenização. Essas são questões rápidas que eu quis falar, e agora prometo, qual é o... Ah, vocês tiraram. Nada como ser reclamona, né? Inegável, senhores, que nós passamos, que momentos iniciais nós vamos ter decisões díspares. Os senhores já devem estar vendo. Por todo o país tem decisões de todos os tipos. Extinguindo, não extinguindo, decisões anteriores à lei 13.467, juiz determinando que seja liquidado o pedido, honorários são devidos antes, são devidos depois, são devidos no meio, questionamentos acerca da constitucionalidade ou não, também acredito que haverá controle difuso, seja por parte dos juízes de primeiro grau, seja por parte dos tribunais regionais de trabalho, claro que com a reserva de plenário a quais os tribunais têm que observar. Mas a palavra final, penso que será do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu estou encerrando, parafraseando o ministro Luiz Roberto Barroso, que em evento no TRT da Terceira Região, logo no início, logo depois da publicação da lei,
ele fez uma colocação que eu acho que é importante. O excesso de proteção muitas vezes desprotege. E não podemos nos olvidar. Mas a proteção também é necessária. Para isso, temos que estabelecer os pontos de equilíbrios adequados. Isso é o meu pensamento. O ponto de equilíbrio adequado é necessário. Por oportuno, também cito o pensamento do ministro Marco Aurélio, que fez a palestra de abertura esta semana, foi no dia 27, foi na segunda-feira, num seminário da Reforma Trabalhista no Tribunal Superior do Trabalho. No sentido de que a segurança jurídica é responsabilidade maior do judiciário e que advogados, membros do Ministério Público e defensores públicos devem acreditar na dimensão possuída e fazer a sua parte para podermos deixar para gerações futuras o Brasil sonhado. E também disse, é a segurança jurídica que nos dá estabilidade e nos reguarda de sobreaviso. Eu encerro a minha exposição com uma frase também de outro ministro, só que é uma ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, em que ela, também em recente declaração, coloca: o Poder Judiciário não dispõe de armas ou de tesouro, mas de confiança da sociedade que o legitima. Como cidadã, eu confio no Supremo Tribunal Federal. Peço aos senhores, confiem na Justiça do Trabalho. Não podemos mais continuar sendo o Brasil do jeitinho, o Brasil dos espertos. Acho que tudo isso vai valer uma grande reflexão para que possamos ser o Brasil dos bons e dos justos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Paula, pela sua palestra, que nos apresentou as inovações, ou algumas delas, na execução trabalhista e na reparação do dano extrapatrimonial.